porque eu acho que a criança, ela não tem a maldade e a malícia que o adulto tem. Mas uma vez que ela é apresentada a esse contexto, ela reproduz tudo isso, né? E hoje eu percebo que a minha cura, que eu tanto desejava quando eu era menor, não era por mim, mas era pelas dores que eu vivenciava, que os outros colocavam em mim, era por desejar que os meus pais não tivessem que passar por tudo que eles passavam, era desejar que o sonho do meu pai de jogar bola comigo fosse realizado. Então hoje eu percebo que muito daquilo que eu almejei durante muito tempo não necessariamente era o que eu queria. Fala galera, estamos começando mais um episódio do Acredicast, o podcast do Acreditando. E o nosso convidado de hoje, ele é ator, comunicador, modelo, né? A gente vai contar um pouco da história dele. Tô aqui hoje com o Tato Amorim. Seja bem-vindo, viu, Tato? É um prazer te receber aqui, cara. Imagina, o prazer é todo meu. Tô muito feliz de estar aqui fazendo parte desse episódio. Obrigado, cara, por ter vindo, aceitado o convite aqui, né? Eu sei que a sua história é muito inspiradora, né, para muita gente, né? E a nossa ideia aqui do podcast é trazer histórias de pessoas inspiradoras para que outras pessoas com deficiência se inspirem nessas histórias, né? Que honra. Imagina, a honra é nossa. Tato, eu não conheço quase nada da sua história, cara, Uhum. assim, né? Eu vejo o que a gente vê no Instagram, Uhum. você é ator, já fez algumas participações em novela, Sim. comerciais, Uhum. etc, né? Mas eu queria voltar um pouco lá pro Tato da criança, sabe? Assim, né? Porque na conversa do bastidor aqui, você me contou um pouco que você nasceu já com deficiência, Sim, né? sim. Eu queria entender como que foi isso, qual a deficiência que você tem, quando você foi diagnosticado, Uhum. né? Enfim, vamos bater nesse papo, que ele é livre e solto e a gente pode ir para qualquer lugar. Fechou. Bom, então a minha trajetória ela começa a partir do momento em que a minha mãe Cristina e o meu pai Osvaldo descobrem que eles serão pais de quadrigêmeos. 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 Eu sou quadrigêmeos. Mentira. E somos todos meninos. E não veio nenhuma menina. Era o sonho da minha mãe ser mãe de uma menina. Ela já tinha o meu irmão mais velho, de 2 anos de idade, quando nós nascemos. Mas até esse processo do nosso nascimento foi um misto de emoções, assim. Porque é aquilo, minha mãe tinha o sonho de ter um casal, e aí quando ela se depara grávida, ela descobre que é mãe de quadrigêmeos. E isso mudou completamente a nossa história, completamente a nossa vida, porque não é uma coisa que você espera, assim, né? Digamos que da noite pro dia vai acontecer. E é muito curioso porque quando ela conta essa história pra gente, ela diz que ela não descobriu logo de primeira, assim. O médico disse que até então ela seria mãe de trigêmeos. Tá. E aí ela tem um baque, né, gigantesco. Nossa, imagino, Né? Meu Deus, trigêmeos e tal, não sei o quê. E aí ela começa a se desesperar um pouquinho, minha mãe contando toda a história. E aí, quando ela se acalma e o médico vira pra ela e fala que vai checar se não tem mais nenhum bebê, ele literalmente descobre que tinha mais um, mais escondidinho. E aí ela cai no choro, e aí ela se desespera mais um pouquinho. E é quando ela dá a notícia por telefone pro meu pai, porque ele estava trabalhando no momento. Que susto, né? Oi, então eu tô te ligando, porque eu sou mãe de quadrigêmeos, agora você também é pai. E aí, foi nessa construção que a minha personalidade também ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo, assim. Eu costumo dizer que os meus irmãos são fundamentais para que hoje eu possa ser quem eu sou. É você e mais 3, ou é você mais 4? Eu e mais 4, porque além dos quadrigêmeos tem o Douglas mais velho de 25 anos. E ele tinha 23. 2 anos quando Isso. sua mãe descobriu. Nossa, a gente tem que gravar um podcast com a sua mãe, cara. Sim, por favor. Ela deve ficar desesperada. Ficou 20. Justo. Caramba, cara. Ele tem 25 anos e nós 23. Uau, e 4 meninos. 4 meninos. O sonho dela era ter uma menina. Caramba. Ainda bem que parou, né? Ainda bem que parou. Eu costumo dizer que eu acho que ela sofreria muito, assim. Eu acho que meus irmãos são muito ciumentos. Com as minhas primas, então, imagina se tivesse uma irmã ali no meio. Não, prefiro que seja do jeito que é. Entendi. E e teve alguma complicação no parto ou não? Ou pelo contexto de 4 mesmo, né? Então, minha mãe contando, né, a minha história pra mim quando eu era pequeno, porque eu sempre me questionei muito, né? Uma vez que eu me entendi como uma pessoa com deficiência, eu acho que essa compreensão ela vem gradativamente, assim, né? Vem com o tempo.
eu vim entendendo que a maneira como eu vivia não era a mesma forma que os meus irmãos viviam, né? Mas é algo que nasceu comigo, eu tenho paralisia cerebral, então minha mãe conta que durante a gestação é possível que eu tenha que eu tenha tido alguma intercorrência oxigênia no meu cérebro, o que afetou a parte motora superior e inferior do meu corpo. Graças a Deus o meu cognitivo ficou preservado e eu sou muito feliz com essa dádiva, porque eu acho que nesse contexto de ser uma pessoa com deficiência física, o nosso intelecto ele é um pilar muito importante assim da nossa vida, né? Não sei como você enxerga, mas eu acredito que antes da gente conseguir externar através do nosso corpo o que a gente é e quem nós somos, eu acho que o nosso cérebro ele faz essa construção, né, de personalidade, de pensamentos e tudo mais. Então eu sou muito grato por ter tido essa, essa, essa oportunidade de construir de forma independente o meu cognitivo, apesar de entender que é só mais uma faceta, né? Então existem várias outras coisas que formam a nossa identidade, que formam o que é nós sermos uma pessoa com deficiência. É que, na verdade, a cabeça que controla o corpo, né? Um pouco. Então, acho que tudo antes é na cabeça mesmo, Sim. né? Você ia falando isso, eu lembrei um pouco de mim, assim, que quando eu sofri o acidente, tive a lesão na medula, tudo, é curioso, assim, que eu passei, né? E quando você sofre uma deficiência, é uma transformação, uma mudança mesmo, né? Uma pessoa que era uma pessoa, né, que eu andava, que tinha a minha vida, eu sofria a deficiência. Também é necessário, eu acho que às vezes você ter essa reciclagem interna um pouco, sabe? Sim. Você entender que é isso, você tem uma deficiência agora. Sim. Né? Então, você tem que se conduzir nos seus caminhos, na sua vida, com a deficiência. Sim. E tá tudo bem, é possível. Né? Eu falo isso assim porque você falou do cognitivo, da cabeça, né? A importância de estar bem, porque eu me via isso, assim, que ao mesmo tempo que as pessoas me olhavam e falavam, nossa, tá na cadeira, coitado. Mentalmente eu tava muito bem, porque eu tava entendendo esse processo de transformação, de mudança, tudo. Então, é isso, né? Às vezes a gente julga uma pessoa pelo físico dela, mas, pô, né? E o cognitivo dela, a cabeça, como essa pessoa, né? Nós somos muito mais do que o corpo só, né? E eu acho que o mais importante é o que tá além do corpo. Sim, com certeza. E eu acho que, apesar de ter nascido com uma deficiência, isso não amenizou a complexidade que é você se reconhecer enquanto uma pessoa com deficiência, né? Porque eu costumo dizer hoje em dia que o problema não é eu ser uma pessoa com deficiência. O problema é como a sociedade me recebe a partir disso. Então, continuando da onde eu parei, eu nasci uma pessoa com deficiência física, eu tenho paralisia cerebral. Minha mãe conta que ela não teve nenhum apontamento em exame, nada foi diagnosticado previamente, então aconteceu, ela não teve nenhuma intercorrência, a gravidez seguiu normal, e aí quando eu nasci, no decorrer do meu desenvolvimento, a partir ali do meu 1 ano e pouquinho, ela começou a perceber que os meus irmãos faziam coisas que eu não fazia. E aí ela foi atrás de saber, até que ela descobriu que eu tinha paralisia, e aí foi um baque, assim, para ela entender como que ela seguiria comigo a partir daquilo, né? E apesar de ter nascido uma pessoa com deficiência, meu processo de aceitação comigo mesmo não foi da noite pro dia. Eu imagino que porque você nascer uma pessoa com deficiência te coloca aos olhos dos outros desde muito cedo, de maneira negativa, porque a gente sabe o que os olhares fazem conosco, né? E foi muito difícil, assim, porque minha mãe sempre fez questão que eu acompanhasse os meus irmãos, então, apesar de ter recebido vários nãos em questão de acesso, em questão de pertencimento, ela sempre fez questão que eu percorresse o mesmo caminho que os meus irmãos, né? Porque ela nunca fez essa distinção. Não é só porque o Tato tem uma deficiência que o tratamento com ele vai ser diferenciado, muito pelo contrário. E isso foi muito bom para mim. Isso me forjou muito para coisas que eu viria passar depois, assim, sabe? Então, eu sempre estudei em escola regular, eu nunca estudei em escola especial. E a minha mãe enfrentou algumas dificuldades nesse processo, mas ela sempre fez eu entender que eu precisava estar ali, sabe? Mas uma vez que você, por muitas vezes, é a única pessoa com deficiência do espaço, isso te coloca como se
você estivesse num palco sem querer estar, sabe? Então, é como se as pessoas não fossem humanas o suficiente para entender que se tratava de uma criança, se tratava de um ser humano como elas também. E eu acho que isso, infelizmente, vem de algo que é reproduzido pelos pais muitas vezes, né? Porque eu acho que a criança, ela não tem a maldade e a malícia que o adulto tem. Mas uma vez que ela é apresentada a esse contexto, ela reproduz tudo isso, né? E é curioso assim, né? Você tá com quantos anos hoje? Eu tenho 23. 23 anos, né? Porque quando a gente volta para 20 anos atrás, o contexto de acessibilidade, de inclusão, Uhum. era totalmente outro também, Sim. né? Hoje em dia a gente fala mais sobre, a Uhum. gente vê mais. E eu fico imaginando esse contexto, assim, porque quando eu sofro meu acidente, eu olho pro mundo e falo, meu Deus, ele não é preparado para as pessoas com deficiência, Sim. né? Mas é curioso assim, eu nunca tinha reparado. Uhum. Você me fala, você tinha preconceito? Óbvio que não, mas é uma coisa que você não olha, cara, é impressionante isso, Sim. né? Por isso que a gente tem que aparecer, tem que ser visto, porque é um pouco esse contexto, assim. Eu fico imaginando você como criança também. Porque, né, a criança tem muito esse olhar, e às vezes, né, ela não tem um pouco da noção da maldade, da malícia e da brincadeira, né? E como que foi isso pra você? Eu vejo que deve ter te forjado, né, ser quem você é hoje, mas deve ter sido fácil o processo, né, também. Você falou que sua mãe sempre te colocou em ambientes normais. Mas você se via assim? Se você sentia essa inclusão? Como que você sentia nesse contexto, assim, de ser pessoa diferente? E como você lidou com isso, sabe, cara? Porque é bem um ponto bem importante isso na história. Eu acho que quando a gente fala da infância de uma pessoa com deficiência, a gente acaba levantando muitas camadas, né? Então é algo que você vai fragmentando para que a gente consiga construir essa narrativa, né? Os meus irmãos, como eu falei no início, foram fundamentais para que hoje eu pudesse ter a personalidade que eu tenho, mas nem sempre foi assim, porque apesar de ter tido eles como meus escudos, digamos assim, eles mesmos acabavam me excluindo algumas vezes, né? Eu era excluído pelos meus irmãos também. Eram crianças que viviam ali num contexto onde muitas vezes eles me viam mais com os meus pais do que eles mesmos, e aí a criança ela vai reproduzindo inconscientemente, né, aquilo que ela está sentindo, porque ela não sabe verbalizar, olha, eu quero um pouco de atenção também, porque até então os meus irmãos pensavam que eu ia passear, os meus irmãos pensavam que eu ia ter um momento com meu pai, com a minha mãe, e na verdade não. Eu ia ali ter fisioterapia, né, me exercitar e fazer com que a gente conseguisse construir um futuro digno para mim a partir daquilo que a gente tinha como ferramenta na época. Mas, enfim, e estar muitas vezes nesses ambientes era doloroso para mim, porque eu não entendia o porquê que as pessoas me tratavam do jeito que elas me tratavam, mas eu sentia os efeitos colaterais disso, assim, então eu conseguia perceber que algo me afetava, e não era algo positivo, não era algo que eu olhava e falava, que bom que eu estou sentindo isso. Eu me incomodava. Eu, por muitas vezes, chegava em casa e questionava minha mãe, por que eu nasci com uma deficiência? Por que eu nasci desse jeito? E na época eu nem usava a palavra deficiência, eu falava, por que eu nasci assim? Por que Deus permitiu que eu fosse essa pessoa? E por ter crescido num ambiente cristão também, principalmente, eu sempre fui colocado num contexto onde, calma, Deus ele vai vir ao seu encontro e ao mesmo tempo fazer com que você tenha a cura que você deseja. E hoje eu percebo que a minha cura que eu tanto desejava quando eu era menor não era por mim, mas era pelas dores que eu vivenciava, que os outros colocavam em mim, era por desejar que os meus pais não tivessem que passar por tudo que eles passavam, era desejar que o sonho do meu pai de jogar bola comigo fosse realizado. Então hoje eu percebo que muito daquilo que eu almejei durante muito tempo não necessariamente era o que eu queria, não necessariamente era o que eu sentia como necessidade primordial na minha vida, mas era mediante a todo o contexto que eu era colocado, né? E como eu me sentia ferido e como isso afetava a minha alma, afetava a maneira como eu vivia. Então, eu, durante muito tempo da minha vida, eu escondia a minha cadeira de roda em fotos. Eu tirava foto da barriga para cima. Ah, mas por que você aparece sempre... Ah, não, é porque, sei lá, a foto ficou melhor nesse ângulo. E, na verdade, não, era porque
Infelizmente, no meu processo de desenvolvimento entre o primário, o ensino fundamental, a própria adolescência, o colegial ali, era um ambiente onde não se falava do capacitismo, onde não se falava do impacto do preconceito que a gente vivenciava constantemente. Se falava de racismo, se falava de machismo, se falava de LGBTfobia, mas não se falava do capacitismo. Não se falava de algo que a gente vivenciava, mas que a gente não até então não chegava a essa denominação para mim, assim, sabe? E isso foi me ferindo, assim, e isso foi me revoltando de uma certa forma. Então houve um período da minha vida em que eu era muito revoltado, porque eu ia para a igreja, eu queria me conectar com Deus e com a minha própria fé, e as pessoas vinham e me interviam e colocavam uma esperança em mim. Ah, não, agora vai, porque Deus falou que vai acontecer. E se passava 1 ano, 2 anos, 3 anos, até que eu falei assim, não é sobre as pessoas dizerem como eu vou viver a minha fé, não é sobre como as pessoas vão colocar Deus e Jesus e o que eles representam para mim. Eu vou atrás de viver a minha própria fé. E aí foi quando eu entendi que eu não precisava ser curado de nada, que eu sou do jeito que eu sou, e é isso. O problema não está em mim, o problema está no outro. Só que até a gente desmistificar o que nos colocaram desde sempre é muito difícil. Então essa luta ainda continua, mas eu tenho certeza que se a narrativa da minha infância, da minha pré-adolescência e principalmente da minha adolescência tivessem sido outras, muitas das marcas que tenho, muitas das feridas que eu tenho, eu não teria, com certeza. Mas talvez são essas feridas que te trouxeram aí. Com esse grau de consciência, tá? Com 23 anos também, né? Que isso é difícil, assim, cara. Você falando, é isso, né? Você definiu tudo, assim. Eu queria entender como foi a mudança de chave mesmo, assim. Se teve alguma coisa que aconteceu, algum ponto específico, ou você vê que foi um processo da sua vida mesmo, sabe? Um processo de aceitação, porque é um pouco sobre aceitar também, né? Porque é isso, as pessoas te projetam um monte de sonhos, mas o que você sonha? Nossa, sonho tanta coisa. Entendeu? Então, é isso que importa, né? Não é a projeção do outro, né? Sim. Né? E é muito louco que é natural isso. A sociedade, desde sempre, ela que nos conta o que a gente tem que ser. Mas, na verdade, é a gente que escolhe o que a gente quer ser. Né? E com deficiência ou não, você pode ser o que você quiser. Sim. Né? E com deficiência também você pode ser o que você quiser. Sim. Né? Desde que você também aceite, acredite e caminhe, porque não é uma coisa que é fácil. Como foi essa mudança de chave desse entendimento, assim, disso tudo que você acabou de trazer pra gente aqui? Primeiro que foi algo que eu fui entendendo e compreendendo, e eu acho que atualmente eu me aceito do jeito que eu sou, então eu consigo olhar nos seus olhos e dizer, eu não vejo problema em ser uma pessoa com deficiência. Mas atualmente, através da terapia, e eu entendi que eu precisava de terapia desde muito cedo, eu entendo hoje que eu preciso me desvencilhar de feridas. Então, uma vez que a gente é ferido, fica a marca, fica a casquinha ali, e aí a cicatriz ela vai se formando ali naquele contexto. Eu estou num processo de não deixar com que as feridas e as cicatrizes que me rodeiam falem mais do que quem eu sou hoje. Porque, Fê, só a gente sabe o quanto é doloroso a gente ser julgado e muitas vezes condenado, porque essa é a palavra. As pessoas, elas nos colocam num lugar de condenação, onde por eu ser uma pessoa com deficiência, onde por eu ser um homem cadeirante, eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou conseguir estudar, eu não vou conseguir ser ninguém. Mas qual que é o parâmetro que você utiliza para me colocar nesse lugar? Então, hoje, eu digo para você que eu tô me desvencilhando de tudo isso porque eu sei que isso foi uma parte da minha trajetória. Não significa ela como um todo. Só que é construtivo, é gradativo, não é da noite pro dia. E eu acho que é pra vida inteira, Tato. Eu também acho. Eu acho que é pra vida inteira. Eu vou te falar que eu tô com 30 e eu vou fazer 38 anos. E é um processo eterno de desconstrução e construção, de ferida, de dor, de reconstrução, sabe? Eu acho que o pouco do que onde a gente tá é um pouco também dessas feridas nos trouxeram aqui, sabe? Porque é isso,
Me falaram também assim, você nunca mais vai voltar a andar, sua vida acabou. Você fala, quem vai dizer que minha vida acabou, sabe? Aham. Mas as feridas, elas fazem parte, Sim. porque, né, é um pouco sobre o que é a vida, talvez, né? A É, gente nunca tá tudo bem sempre, né? Então, é sempre esse ciclo eterno, assim. Então, acho que só nos fortalece, mas isso não vai é, acabar, cara, eu não acho que vai, não. porque você vai resolver uns problemas seus, vão vir outros, e Sim. vão vir outros, e eu acho que é muito também de como a gente leva, né, as coisas, assim, né? Uhum. E entendendo isso, a gente tem a deficiência, a gente sabe que o mundo não é preparado, mas é nele que a gente tem que passar e transitar, É, sabe? é Então, verdade. é sempre esses desafios, assim. Porque eu acho que vai de um lugar também que seria muito cômodo para eles se eles dissessem: não, aqui você não entra, não, aqui você não fica, não, aqui você não vive. E a gente acatasse, e a gente, ok, tudo bem, estou me Uhum. retirando. Mas quando a gente permanece, mesmo doendo, mesmo É querendo isso. estar em posição fetal e chorar e falar, tipo, meu Deus, por quê? Você fala, não, eu preciso estar aqui. Preciso estar E aqui. eu tenho que estar aqui. Então, é, foi um processo assim gradativo que eu comecei a usar porque, Fê, como você mesmo falou, assim, a gente tem muitos sonhos e a gente é tanto perto de uma única característica, porque vale lembrar que a deficiência é só mais uma característica. Exato, é uma. E a gente tem tantas outras e as pessoas insistem em nos resumir a uma única coisa, sabe? Então, eu comecei a falar assim, não, eu não aceito isso. Eu não aceito que as pessoas dizem o que eu vou ser, quem eu sou, ou o que eu vou me tornar a partir disso. Então, eu transformei a minha mágoa em força. Então, hoje eu digo para você que eu construí todo o trajeto que eu tenho construído a partir da ressignificação que eu fiz das minhas dores, o que é um combustível maravilhoso. Porque eu fiz coisas pelos meus sonhos assim que hoje em dia os meus pais olham e falam: Meu Deus, eu não acredito que você fez isso. Mas porque eu sempre fui uma pessoa que sonhei muito. Só que os efeitos colaterais disso é muito forte também. Porque aí você se vê lutando sempre. E às vezes a gente não quer lutar. Às vezes a gente não quer brigar, às vezes a gente não quer se posicionar, a gente não quer ser enfático, a gente só quer sentar numa mesa de um restaurante e conversar sobre a vida e dar uma flertada, e é sobre isso, sabe? É, Só que isso faz parte da nossa característica e isso com certeza vai fazer para sempre parte das nossas vidas. Então eu acho que o meu processo de reorganizar quem eu sou e os meus sentimentos, eu acho que hoje em dia vem desse lugar, assim, porque é aquilo que a gente troca entre a gente, né? Entre a nossa comunidade. Acho que você pode falar isso também. É muito cansativo. eu tava conversando, é curioso você falar isso hoje, eu tava conversando ontem com um rapaz que tem a deficiência também, né? Uhum. Ele falou, não, porque a gente tem que ir nos lugares e tem que, quando não tem acessibilidade, a gente tem que mostrar, a gente tem que ir pra internet, pegar o telefone e mostrar. Eu parei, eu esperei, eu falei, às vezes a gente só quer ir jantar, cara. Sim, A gente não quer nada disso, a gente só quer ir jantar, sim, né? Porque é isso, às vezes cansa, às vezes, tipo assim, a gente entende que também a gente é uma ferramenta de transformação, que a gente tem que lutar, porque não é só sobre uma história, sobre a história do Tato, até os outros que vão vir, tudo. Mas às vezes você só quer ir jantar, você não quer nada disso, sabe? tipo, você trabalhou o dia Pô, inteiro, só quero comer, cara. Só quero ter sabe? uma rampa pra subir, uma Exato! vaga pra parar e tá tudo certo, eu não É, quero mais nada. exato. Mas é difícil essa balança, né? É, E você faz como? Que quando você só quer ir jantar e você chega e tem um lugar, você é daqueles que fala, eu, eu vou mostrar que eu tô aqui e que vocês não se preocupem, porque eu sou um pouco esse, assim, eu tenho até, assim, eu não gosto muito, eu não sou o cara que não, me chama o dono, que eu vou falar, vou militar, pego a internet, eu pego o celular e falo. Só que ao mesmo tempo, eu me coloco numa situação, às vezes, de vulnerabilidade, porque também você estar num lugar que parece que você vira o centro das atenções uhum. também, A gente sempre é, na verdade, sempre né? aí, todo mundo quer A gente ajudar e sempre faz é. movimentação, a gente só quer entrar a francesa também, né? Sim. Não, não existe Tipo, isso. fazer o pêssego aqui. Não, de boa, não existe É. isso. Então, assim, você também tem que se colocar num lugar de vulnerabilidade, porque é isso, para você lutar, você tem que estar exposto. Uhum. E às vezes, de novo, você só quer ir jantar, Sim. né? O que eu muito faço é assim, eu faço que me vejam, entendam que não tenho acesso, que eu não vou, e
vou para um lugar que tem acessibilidade. Uhum. Eu acho que existem momentos e momentos, assim. Eu nem sempre fui a pessoa que me posicionava, eu nem sempre fui a pessoa mais comunicativa. Eu lembro que quando eu saía para fora de casa e por viver num contexto onde muitas vezes eu era ofendido, eu era colocado num lugar de vulnerabilidade, eu não conseguia me posicionar. Então eu acho que isso foi uma graça que Deus foi me dando ao longo da vida, assim, que hoje em dia quem me vê super comunicativo, para frente, não sei o quê, eu nem sempre fui assim. Eu já cheguei a ser a criança que gaguejava tanto na hora de falar, porque eu falava, o que será que as pessoas vão pensar de mim? Será que elas vão me dar a devida importância, a credibilidade? Então foi algo que eu fui adquirindo, assim. Eu, de fato, eu sinto que em alguns momentos eu poderia ser mais militante, eu poderia ser mais reativo, mas eu não consigo. Algo dentro de mim me faz ser uma pessoa muito passiva em alguns momentos, assim. E eu falo isso até com amigos meus, assim. Às vezes eles viram pra mim, pô, Tato, por que que você não denuncia? Por que que você não processa? Mas eu falo, gente, é tão cansativo esse processo, é tão cansativo você ter que reivindicar algo que é o básico, que deveria ser o básico, que isso nem deveria ser parte do contexto, sabe? A gente não. Que aí eu falo, será? Será que eu preciso passar por isso? A gente ficou nesse lugar. Será que eu quero passar por isso? E honestamente, por muitas vezes eu não quero. Só que é isso. Aí eu sofro, aí dói, aí machuca. Então, hoje em dia, eu escolho como eu vou lutar. Então, por exemplo, eu quando comecei a gerar conteúdo para a internet e aparecer como artista, eu era uma pessoa completamente reativa, assim, não, porque aí é 880 também, né? Porque durante muito tempo da minha vida, eu não consumia nada referente à nossa comunidade. Até os meus 17 anos, eu achava que eu era o único artista com deficiência. Porque eu não ia atrás dessas referências, eu não ia atrás dessas representatividades. Por quê? Porque eu achava que quanto mais conectado eu tivesse com pessoas com deficiência, mais preconceito eu iria sofrer. Curioso. E aí, quando eu virei essa chave, quando eu entendi, opa, peraí, eu tenho autonomia, eu tenho capacidade, e aí eu fui entendendo aquilo que me formava e aquilo que me forjava enquanto indivíduo na sociedade. Eu falei, não, eu preciso estar ali dentro pelos outros que não vão conseguir ter essa força que eu tenho, porque às vezes a gente não tem, porque às vezes a gente não teve a mesma base, a mesma construção. E aí eu falei, não, peraí, eu vou estar aqui. E aí eu fui construindo esse caminho. Então, eu era muito reativo, eu falava o tempo todo de capacitismo, só que no fundo eu entendia que não era o que eu queria falar. Eu queria falar sobre como eu quero ser artista, sobre como eu quero estar no audiovisual, me estabelecer como profissional no mercado brasileiro. Era disso que eu queria falar. Só que como é que eu trago esse olhar de, opa, peraí, eu vou ouvir o que esse menino está falando sendo tão jovem, né? Tendo acabado de sair do ensino médio e começado essa vida profissional agora. Então, a minha mãe e o meu pai sempre foram pessoas fundamentais para que eu pudesse viver a vida independente do contexto arquitetônico. Ah, não vai ter acessibilidade? A gente vai dar um jeito. Então, eu tenho essa vivência e eu tenho essa atitude, né? Esse entusiasmo de, não, beleza, a gente não consegue de um jeito, mas a gente vai conseguir de outro. Porque, Fê, ao longo da minha vida, por muitas vezes, a escola que eu ficava não tinha acessibilidade. A associação de crianças e adolescentes que eu ficava na infância, porque os meus pais tinham que trabalhar durante todo o dia, não tinha acessibilidade. Eu fiquei numa associação de crianças e adolescentes na Zona Leste de São Paulo, que fornecia cultura e entretenimento para as crianças através da arte, que não tinha acessibilidade. Eram vários lances de escada, porque o prédio era extremamente antigo. E na época eu andava de andador, na época eu conseguia ter essa capacidade de subir a escada com mais facilidade. E aí eu frequentei lá até os meus 15 anos, e aí num determinado momento o prédio olhou e falou, não, a gente vai construir essa acessibilidade porque o Tato precisa usufruir dela. E aí, hoje em dia, eu entendo que muitos dos lugares que por muitas vezes eu frequentei sozinho, foi importante para que eu estivesse ali, para que
esse novo contexto fosse mudado. A gente não teve acessibilidade até o momento presente. Então agora a gente vai ter porque existiu uma pessoa que passou por aqui. E muitas vezes é o que a gente vai vivenciar. Então, para eu chegar onde eu quero chegar e eu sei que eu vou chegar, você precisa passar primeiro. E é um lugar de reconhecimento também, de entender que a gente não faz nada sozinho. Então, voltando, eu diria que eu sou a pessoa que fica no lugar se não tiver acessibilidade, mas hoje em dia eu não invalido o meu sentimento. Se eu não gostar, eu vou pontuar. Porque eu acho que está num lugar também das pessoas nos respeitarem como seres humanos e como indivíduos que fazem parte dessa mesma sociedade. Ah, porque ele é tão frágil, Não, eu não sou frágil. Eu sou um rapaz de 23 anos que tenho as minhas responsabilidades como adulto, que pago as minhas contas, que trabalho, entendeu? Então, é nesse lugar também de não invalidar quando a gente reivindica um direito que é nosso. Porque eu acho que tem um pouco disso, né? Ah, não, é uma pessoa com deficiência que está falando, não vamos dar muita credibilidade. Eu sinto que é um pouco dessa narrativa que colocam sobre nós, né? Também. E eu vejo muito isso, assim, que às vezes é muito mais forte, né? É uma militância silenciosa, talvez, a de ocupar os espaços, né? É justamente isso, onde você chega com a cadeira e abre espaço, outras pessoas com deficiência, eles vão vir também. Então é ocupar todos os espaços, né? Desde o palco, desde na televisão, desde na internet, desde no trabalho, desde na empresa, porque eu vejo isso, quanto mais as pessoas com deficiências vencerem, digamos assim, na vida mesmo e buscarem esse lugar, mais vão inspirar outras a vir, porque na verdade o que a gente tem que fazer é ocupar os nossos espaços, que eles são todos. Todos. Entendeu? Então a gente tem que ocupar todos os espaços e mostrar para todo mundo que aqui é possível. Venha. E quem não tá preparado vai ter que se preparar. Né? Não tem jeito. Enfim, mas é isso. É vida de luta o tempo todo. É isso. É uma militância que, mesmo quando ela não existe, ela acaba existindo, sabe? Porque eu acho que, por muitas vezes eu sinto que essa abertura não acontece, né? Então, eu acho que agora a gente vive uma nova geração de pessoas com deficiência na sociedade que vem conseguindo sentar em mesas que muitas vezes a gente não sentou durante muito tempo. Então, hoje em dia eu acho que a gente conseguiu construir e está construindo essa base de uma forma muito segura no sentido da gente ser ouvido, das pessoas entenderem que, opa, peraí, eu preciso ouvir o que ele tem para me dizer. Eu preciso entender o lugar que ele representa. E a partir disso a gente vem desconstruindo muita coisa. Mas ao mesmo tempo, teve um momento em 2023 que eu ouvi uma frase de uma pessoa que ela me disse assim, às vezes só da gente viver a nossa vida, a gente já está contribuindo muito. E isso me marcou muito, assim, porque é isso, às vezes eu só preciso viver a minha vida. Então eu só preciso me matricular no curso que eu quero, na escola que eu quero, no lugar que eu quero, para que eu faça o que eu quero fazer. E se eu vou gerar um fruto para outro que venha depois de mim, é uma consequência. Mas que eu entenda que eu preciso legitimizar o meu sentimento, legitimizar o meu desejo. Então, a minha narrativa profissional, ela vem desse lugar também, de opa, meus pais, eles demoraram muito para me incentivar e para me apoiar, na verdade. Eu não diria incentivar, mas eu diria apoiar quando eu escolhi ser artista. Então, eu queria entender isso. Como que a arte entra na sua vida? A arte entra na minha vida de uma forma muito sutil, através do entretenimento em TV, em desenhos, em filmes, novelas. Eu sempre fui uma pessoa que utilizou desses mecanismos de consumo para suprir alguma falta que eu tinha. Então, às vezes, por exemplo, meus irmãos iam para festas de amigos da escola que eu não era convidado. Então, ao invés de eu ficar em casa sem fazer nada, eu assistia a TV, eu assistia um filme, eu assistia coisas que eu gostava. E aí, eu sempre gostei de teatro. Eu sempre fui a peças de teatro e sempre me encantei por esse universo. E aí, eu falei, nossa, que legal! E aí, eu lembro de uma vez que eu estava na associação que a gente frequentava de crianças e adolescentes lá na Zona Leste, e eu virei para um dos membros da coordenação e falei, nossa, a gente podia ter teatro aqui, né? Eu amo teatro e eu acho que teatro é super legal. Bem persuasivo, assim, nada proposital. E aí eles colocaram o teatro dentro da grade curricular, digamos assim, do espaço. E aí eu comecei a estudar teatro.
E aí eu falei, caraca, eu amo fazer isso. Eu gosto muito de fazer isso. Então, a minha primeira oportunidade no teatro veio através dessa associação, que eu sou muito grato. E aos 9 anos eu fiz a minha primeira encenação, assim, num palco, no teatro Grande Otelo, inclusive, que foi Hamlet. Olha Olha só. só que chique. Você começou bem, né? Começou já. Com a roda direita, Com a digamos. roda direita, justo. E aí eu falei, nossa, eu gostei disso. Eu gostei de me ver aqui. Porque eu acho que no palco, eu sinto que eu tenho a oportunidade de pegar algo que por muitas vezes me tiraram. De falar assim, por bem ou por mal, eu vou ter que ouvir o que ele tem a dizer. Então, por muitas vezes eu não era ouvido. E na arte eu comecei a entender que eu podia construir um caminho. Opa, peraí. De forma direta ou indireta, você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. Então, o teatro ele chega para mim dessa forma. E aí comecei a estudar na Fábrica de Cultura da Zona Leste, ali do Parque Belém, onde tinha a antiga FEBEM, porque o meu irmão começou a fazer... O meu irmão mais velho, na época, ele também gostava do teatro. Hoje em dia, ele trabalha com uma coisa completamente diferente. Ele trabalhava num buffet, e aí ele começou a ter um poder aquisitivo melhor e um pouco maior do que ele tinha na época. E aí ele começou a bancar esses estudos na Escola de Teatro Macunaíma, que é uma escola paga de teatro aqui em São Paulo. E aí eu falei, opa, peraí, se ele vai fazer, eu também vou fazer. Porque eu quero fazer, eu só não tenho dinheiro, mas eu vou arrumar um jeito de fazer. E aí pesquisando, porque eu já tinha saído dessa associação, né, de crianças e adolescentes com 15 anos de idade, que era até o limite onde eu poderia frequentar. E eu falei, onde é que eu vou fazer teatro agora? Que aí eu fiz em 2011, 2015, eles voltaram com a oficina de teatro, e aí eu fiz mais um projeto teatral ali dentro da instituição, e paralelamente a isso eu sempre fiz percussão lá dentro, eu fiz balé. Como seria um balé para você acontecer? Cara, eu e a professora Daiane, que era a professora que dava as aulas na época, ela dava um jeito de me colocar lá, porque eu andava com andador na época, então eu ficava mais tempo em pé, por exemplo. Então eu segurava na barra paralela ali, fazia plié, e aí eu tinha que dar meu nome ali. Então, de uma forma ou de outra, eu sempre estive ali conectado com a arte. Depois a gente foi pro jazz, e o jazz é uma coisa mais pop, mais dançante. Então eu falei, opa, gosto disso também. E aí eu saio dessa instituição, eu começo ali o processo de ensino médio. E Fê, eu sempre desculpa, gente, até me empolguei aqui. Mas eu sempre pontei para os meus pais que eu queria fazer teatro. Sempre. Eu só não falava que eu queria fazer teatro, e eu falava assim, o que você quer ser quando crescer, Tato? Ah, não, eu quero ser TI. TI, gente, TI. Imagina você não TI claro hoje. Que não, claro que não. Graças a Deus eu não fui pra TI. Mas porque meu pai me colocou isso, sabe? Vou projetar nele uma profissão que dê segurança e estabilidade financeira para ele. Porque a gente já vinha com o histórico familiar também, de uma pessoa da nossa família que se envolveu com arte e não teve bons frutos, assim. Então eu sinto que essa preocupação, principalmente por ser parte da família do meu pai, foi colocada em mim, assim. Pô, a gente já teve uma experiência, a gente já teve ali, né? Enfim. E aí eu falei, não, eu vou mostrar que eu posso. Sabe aquela coisa de, eu vou mostrar que esse é o meu lugar também. E aí, na Fábrica de Cultura, durante o ensino médio ali, o primeiro ano do ensino médio, o segundo ano, eu comecei a estudar o teatro e comecei a potencializar aquilo que eu já vinha construindo através da associação. E aí fiz o meu primeiro espetáculo, digamos que oficial, assim, em 2018, porque em 2017 eu tive que parar de fazer teatro, porque meu pai já não queria mais me levar, porque o meu pai ele não queria perder mais tanto tempo de me levar e me buscar. E na época isso me revoltou muito, assim, porque eu falava, é aqui que as pessoas me entendem, é aqui que as pessoas me aceitam, e você quer me tirar isso? E aí eu saí, no meio do processo, assim, faltando, acho que 3 meses para o espetáculo estrear, eu saí, assim, acho que 5 meses no máximo, assim. E o professor e o diretor, na época, ele foi muito querido, porque, Celso, um beijo, eu vou mandar esse vídeo para você depois, mas ele é maravilhoso, assim, porque ele via em mim essa vontade, esse desejo, essa euforia que eu tinha pelo teatro,
e ele segurou minha vaga assim, ó, até ele não poder mais. E aí eu lembro que quando eu voltei também, porque eu fiquei um tempo fora, a galera festejou, a galera me abraçou, porque eu pertencia àquele lugar, àquelas pessoas. E aí eu saí. E aí eu virei pro meu pai e falei assim, de um jeito ou de outro, você querendo ou não, eu vou fazer teatro. E aí, na época, eu já conhecia o Attend pela ACD, que eu tinha colegas que usavam o Attend na época, e eu falei assim, eu vou pedir Attend. Eu vou pedir Attend, eu vou de Attend pro curso. E aí, de fato, ano seguinte, em 2018, eu voltei para a Fábrica de Cultura para continuar o curso de teatro e pedi o Attend. Só que até o processo do Attend chegar foi demorado, assim, porque a gente sabe que as coisas aqui pra gente são bem demoradas. Enfim, e aí eu tive uma certa dificuldade, assim, para conseguir a van, e nesse meio período eu arrastei uma amiga minha, que na época era minha melhor amiga, eu falei, bora fazer teatro, porque a gente tinha essa euforia de fazer arte, né, de querer se envolver com entretenimento. Criança que cresceu consumindo Disney, né, tipo High School Musical, então assim, inevitável. E aí eu falei, bora fazer teatro. Aí eu consegui arrastar ela para mim, para fazer o curso comigo, só que ela faltava muito. Não sei, porque eu acho que ela começou a entender que, tipo, mano, eu gosto, a sério mesmo, né? Eu gosto disso, mas não tanto quanto o Tato, assim. Não sei, amiga, se for isso eu não sei, desculpa. Mas eu fiquei com esse sentimento depois. E aí eu falei, mano, você não vai? Eu vou. Então, o que começou a acontecer? Ela começou a faltar. Então, tipo assim, a gente chega a se encontrar na saída da escola, ela falava, não vou. Eu falei assim, como não vai, gente? Me preparei, tô aqui ansioso para apresentar a cena XYZ. Falei, quer saber? Você não vai, mas eu vou. Não façam isso. Não façam isso, por favor. Mas na época, eu ligava para os meus pais e falava assim, não, tô aqui com a minha amiga e tal, a gente tá indo super junto. E aí eu ligava pro meu pai e falava assim, não, tô aqui com a fulana de tal e tal. E na verdade eu não tava. Então eu comecei a ir pro curso sozinho. Eu atravessava a rua, era sempre assim, pedindo ajuda, porque as calçadas não eram nada acessíveis. E aí eu falava, mano, eu vou dar um jeito de ir. Aí pedia pra minha amiga, tipo, me atravessa aí. E aí eu pedia pra ela me colocar no ônibus, aí o ônibus me deixava no metrô Carrão, do metrô Carrão eu ia até o Belém, tudo isso sozinho, Rafa. Atravessava a rua, tipo, tinha uma pessoa aqui do meu lado, assim, não conhecia a pessoa, não sabia de quem se tratava a pessoa. Mas quantos anos isso? Eu tinha, acho que 16, 17 anos. Caramba, é isso. E aí eu, oi, tudo bom, fulana? Eu não sabia nem o nome da fulana. Então, eu preciso atravessar a rua. Será que você tem como me ajudar porque eu não consigo? E por dentro, assim, o senhor é meu pastor e nada. Tipo, intercedendo mesmo, assim, porque eu não sabia de quem se tratava. Porque é isso, né? As pessoas sempre colocaram medo na gente também, tipo, cuidado, porque você não sabe o que vai pegar na sua cadeira. E as pessoas geralmente costumam pegar mais do que a gente gostaria na nossa cadeira. Enfim. E aí eu falava, meu Deus, senhor, tomara que não aconteça nada comigo. Aí chegava, dava tudo certo, participava da aula. Aí meu pai chegava em casa. E aí, filho, a aula foi boa? Foi, pai? Isso, amiga? Foi? Foi, pai? Foi. E na verdade não tinha ido. Mas tudo isso por quê? Porque eu queria seguir no curso de teatro, independente se ela estaria comigo ou não. E conseguiu, né? E consegui. Isso é conseguiu. E consegui. Foi de teimoso ali, Sim. Deu o seu jeito. Sim. Falou que ia ser, Até virou. É isso, entende, né? É. Enquanto a gente pode ser o que a gente quiser. Exato. E eu trago essa história hoje para servir como um respaldo para os pais apoiarem. Porque o que a gente tem de certo na vida? A nossa morte. Eu acredito que seja a única coisa que a gente tem Com de certeza, certo a gente assim, na vai vida. morrer, isso é fato. Então, tipo assim, eu fico pensando que seria tão difícil quanto se eu, por exemplo, quisesse escolher a medicina. A gente não teria certeza absoluta de que eu seria um bom médico, Tato, assim, sabe? Que talvez esse cuidado do seu pai tenha sido feito, independente de você ter deficiência ou não. Ah, mas eu acredito que tenha sido... Potencializa, talvez. Porque é isso, eu vejo, né, um pouco de exemplos assim, qualquer pai, quando seu filho de 15 anos sai, é uma preocupação imensa, né? Imagina uma
um filho com deficiência, Sim. né? Mas então eu acho que é isso, assim, eu acho que eu sempre fui essa pessoa entusiasta e que, independente do que as pessoas diriam sobre aquilo que eu tinha como objetivo, mano, eu não queria saber. Eu ia atrás de fazer acontecer, sabe? Até com... Sabe aquela pessoa teimosa? Que quanto mais você fala que é impossível, mais você fala que não, a pessoa vai lá, tira força, sei lá da onde, e aí fala, tá aqui. E faz acontecer. E faz acontecer, sabe? Né? E conta um pouco dos trabalhos que você já fez, assim, que foram aqueles que você vai falar, nossa, esse daí eu nem acredito que eu fiz. E como que é esse contexto de trabalho de pessoa com deficiência, nessa parte de arte, televisão, teatro, enfim, como que é esse contexto todo, né, de trabalho? Eu acho que é algo que vem sendo discutido e vem sendo falado nas rodas de conversa hoje em dia, mais do que na época que eu era criança, porque mesmo tendo pessoas que já vinham trilhando esse mesmo trajeto que eu trilho agora, eu não tinha essa referência, né? Então, a Tabata Contre já existia, já vinha aí percorrendo todo um caminho, mas até eu conhecer a Tabata, que hoje é minha colega, né, minha parceira. Um beijo, Tabata. Maravilhosa. Beijo. Sou fãzaço dela. Ela é incrível. Ela é. E aí, até eu entender que existiam outras pessoas, foi um processo, assim, muito demorado, assim, porque é isso, né, Fê? A gente não era apresentado a esse contexto, né? Então, eu termino de estudar, num primeiro momento, o teatro pelas fábricas de cultura, no mesmo ano que eu faço o meu primeiro projeto profissional, digamos assim. Porque apesar de ter sido um projeto colaborativo nas fábricas de cultura e profissional ao mesmo tempo, fora desse contexto estudantil, a Oficina dos Menestréis foi meu primeiro trabalho profissional. No musical inclusivo, onde metade do elenco eram pessoas com deficiência. Então foi a primeira vez que eu olhei aquilo e falei, caramba... Foi o Noturno? Assim, foi o João Sem Nome, de 2019. Eu vi o Noturno. O Noturno é bem famoso. Bem forte, né, cara? Bem legal. Para quem tiver a oportunidade de ver, né, as oficinas do Menestréis, vale muito a pena, né? Tá, é um negócio muito forte, cara. Sim. E foi ali, na verdade, a primeira vez que eu senti o impacto da representatividade. Eu não conseguia nomear, assim, mas eu lembro que a primeira vez que eu saí do ensaio, que eu vi outras pessoas com deficiência, eu falei, nossa, o que é isso que eu tô sentindo aqui dentro? Tipo, que euforia diferente é essa? Porque eu acho que é isso. Eu comecei a ressignificar o que eu tinha como parâmetro de convivência com outras pessoas com deficiência e comecei a tipo, opa, peraí, não, eles são meus aliados também, sabe? E aí, além disso, desse primeiro contato com a Oficina dos Menestréis, eu fiz a minha primeira campanha publicitária, que foi com o Banco X aí, que eu não vou falar o nome, e aí eu fiz figuração especial. E aí eu falei, nossa, vou aparecer na TV e tal, não sei o quê. E aí foi bem legal, porque foi uma noturna. Então, tipo assim, eu gravei de madrugada e tal. Eu falei, nossa, que legal e tal. Mano, no fim das contas, não apareceu nem a minha roda. Mentira. Tipo, botou a família toda no sofá lá pra ver, ficou vendo o dia inteiro. Foi literalmente isso. Tipo, eu tava lá assistindo TV, aí eu olhei e falei assim, ué, eu conheço essa garota. Ela gravou... Falei, meu comercial! Aí quando eu vou olhar o comercial no YouTube, tipo, só tem uma lasca da minha roda. E eu falei, mas pelo menos eu recebi. Né? Pelo menos eu recebi. É isso, justo, tá bom. Vai. E vivi a experiência do set, assim. Então, até eu começar a ter um pouco mais de oportunidade no audiovisual, eu fui fazendo figuração. Então, a galera acha que, tipo, o Tato começou do nada. O Tato começou fazendo só porque ele era cadeirante. Não, gente, eu comecei fazendo porque... é minha profissão, é o que eu estudei para fazer. Então, eu cheguei nesses lugares através de estudo, através da minha qualificação profissional, porque não adianta nada você ter o pré-requisito de ser uma pessoa com deficiência ou estar no perfil de ser um homem cadeirante para o produto audiovisual que você vai fazer, se você não é qualificadamente bem preparado para isso, sabe? Então, porque eles vão cobrar, né? E a cobrança vem... independente se você tem uma deficiência ou não, porque eu acho que eles ainda estão entendendo que, tipo, existem pessoas que têm as suas particularidades, mas eles ainda, infelizmente, eles ainda propagam do capacitismo que é estrutural, assim. Então, eu acho que eu venho construindo, assim, um trajeto que eu acredito que no futuro vai ser muito propício para a mudança que a gente espera ter também no audiovisual, né?
Então aí eu comecei fazendo figurações, então era que nem o Mike Wazowski. Aparecia tipo só a sombrinha assim. Não, olha o que o sonho de uma criança não faz. Tiveram campanhas que apareceram só a minha sombra. Literalmente, depois eu te mando no off. E eu postei como se, tipo, todo mundo tivesse me vendo e tal, não sei o quê. E aí uma amiga minha até zoou em relação a isso. Só que é isso, era tanto meu sonho, assim, sabe? Que, tipo, pouco importava Era pra o mim. caminho, né? Era o começo do caminho, talvez. E aí teve um momento, assim, onde eu comecei a ganhar mais espaço, que aí eu fui começando como coadjuvante nas campanhas. E aí, de 2024 para cá, houve uma transformação, assim. Eu diria que, nesse período, eu sinto que a minha arte ela começou a ser melhor vista, assim, sabe? Porque eu acho que quando a gente começa, Fê, do nada, eu não tinha nada. Eu não tinha agente, eu não tinha agência, eu não tinha nada. Eu tinha uma amiga, Michelle, o nome dela, inclusive, um beijo para vocês. Sempre que eu puder falar o seu nome, eu vou falar. Que ela fazia campanha audiovisual, campanha publicitária, e ela me indicou algumas agências para eu mandar o meu material, que na época eu nem tinha. Eu fiz com o celular do meu irmão na época. E ela falou: tá, tu tá aqui, tó. E aí foi através dessas indicações que eu comecei assim a entrar no meio, assim, sabe? Porque é um meio muito difícil, é um meio muito segregador assim ainda, então tenham pessoas que acreditem em você, assim, sabe? Se eu puder dizer alguma coisa para pessoas com deficiências que estejam me assistindo e tenham essa vontade de estar nesse ambiente, estude, se qualifique, busque referências, busque materiais de pessoas que já estão fazendo. Eu gosto muito de ouvir como o meu trabalho tem impactado a vida de outras pessoas com deficiência. Até aconteceu uma coisa legal quando eu vim aqui a primeira vez. A gente estava gravando um conteúdo da Universo, e aí eu vi que uma garota estava me olhando muito, aí eu falei: gente, será que eu tô com o cabelo bagunçado? Será que, tipo... E aí, na verdade, depois o funcionário de vocês veio, me deu um tapinha assim nas costas e falou: não, é porque, na verdade, ela te reconheceu da internet, ela queria tirar uma foto com você e tal. E eu falei: poxa, ela podia ter vindo aqui falar comigo, não tem problema. Então... eu acho que são esses momentos assim que me fortificam também, sabe, Fê? Porque é isso, as pessoas não esperam nos ver nesses lugares. Então se qualifique, estude, busque referências, porque a oportunidade vai chegar. Eu costumo dizer que Deus ele não trabalha sozinho, assim, a gente precisa fazer a nossa parte. E eu sei que se você fizer a sua parte com integridade, com respeito, com ética, você vai ser recompensado, sabe? Faz parte da vida, assim. Então, foi indo assim, foi nessa construção que eu fui me aperfeiçoando, e aí da época da pandemia, que a pandemia assim cagou meu cognitivo, Pra assim. todo mundo, né? Acho que não só Meu o seu, viu? cognitivo não, eu digo saúde mental, De todo desculpa, mundo. gente. Eu fiquei, nossa, fiquei muito mal, assim. Eu falei: meu Deus, que vai ser da minha vida? Porque eu acho que é isso, né? De uma certa forma, a pessoa com deficiência, ela sempre vive uma quarentena, né? Ela sempre vive uma barreira arquitetônica. Então, acho que isso mais do que nunca se fortificou, assim, sabe? E aí, em 2022 foi quando eu conheci a Escola de Arte e Comunicação, que eu me profissionalizei em comunicação, produção audiovisual. Aí fiz teatro também, um curso profissionalizante de teatro de 1 ano e meio praticamente. Aí o meu último curso agora foi dublagem, em janeiro desse ano eu fiz dublagem. Então, tipo assim, tudo que eu pude fazer para abrir caminhos desse viés artístico, eu fiz, porque eu acho que a gente. Porque eu tinha uma coisa que, tipo assim, eu não posso ser várias coisas. Eu tenho que ser uma coisa só e eu tenho que ser muito bom. Porque era aquela coisa: não, se você é muita coisa, você não é nada. E na verdade, não, você pode ser um multiartista. Você pode ser um multiprofissional. O que vai definir se você está apto para ocupar esse lugar é a sua entrega. E uma vez que você entrega, ninguém pode contestar a sua capacidade profissional e o lugar de você estar ali. Então, por exemplo, eu comecei a fazer produção porque eu queria entender por trás das câmeras. Porque eu ficava 12 horas numa diária de set de filmagem e eu ficava atento à minha deixa, mas ao mesmo tempo vendo o diretor dando feedback, dando apontamento e querendo fazer parte dessa construção. Então,
eu estudei produção, aí fiz algumas produções, né? Hoje em dia estou com a galera da Universo 7 Produções, ó, que tem o meu coração. Então, assim, tudo isso foi graças ao meu olhar, assim, de entender que, tipo, eu posso estar ali, sabe? Ao mesmo tempo também, eu sempre gostei de ir em shows, eu sempre gostei de, tipo, frequentar lugares que a arte fosse fornecida de algum jeito ali para mim, porque também não são todos os lugares que a gente consegue estar, né, Fê? Então, eu acho que num show bem preparado, bem equipado, a gente consegue usufruir da melhor forma possível, né? Então, produzindo também, eu fui entendendo como que seria importante, enquanto profissional, ter esse viés como produtor para, tipo, ó, isso aqui poderia ter sido feito de uma forma diferente e tudo mais. E aí, enfim, estudei até 2023, 2024, 2025, então eu sigo estudando e acho que vai ser para sempre assim, que artista nunca pare de estudar. Mas é isso, em 2020, de 2024 a 2025, houve essa transformação, houve essa mudança muito significativa, decorrente de muita fé, de muita perseverança, de muita garra mesmo, sabe? De literalmente, assim, chorar, orar, pedir a Deus para que as coisas acontecessem. E eu acho que quando a gente se movimenta para que as coisas aconteçam, elas vão acontecendo, assim. E aí, para uma pessoa que começou fazendo figuração, a sua estreia na TV aberta, no audiovisual, ser na maior emissora do país, assim, eu participei do Fala de Acesso da TV Globo, que foi algo, assim, muito significativo para mim, foi literalmente Deus, assim. A Tabata me indicou o post de uma das produtoras que estava em processo dessa construção, e aí eu me candidatei, aí fiz participação desse projeto, que eu tenho muito carinho, eu tenho muito respeito por esse projeto, porque em 60 anos de televisão foi a primeira vez que um projeto como esse foi feito na TV aberta, e você ser parte disso, sabe, Fê? Você vê seu nome ali nos créditos e falar, caramba, eu estive ali, né? E eu acho que é de um lugar também de falar, tipo, mano, eu não tinha nada. Eu só tinha um sonho, eu só tinha uma fé, eu só tinha a minha força de vontade e olha onde eu estou chegando. Então, não é fácil, não é a coisa mais leve do mundo, assim, mas eu sinto que eu estou fazendo o que eu estou fazendo hoje para ressignificar o que por muitas vezes me disseram. Ao mesmo tempo, também, esse ano eu participei do E Se Fosse Você, da TV Record, onde a gente tem a vivência de uma narrativa construída, onde eu interpreto o namorado de uma garota e o pai dela é super preconceituoso comigo e o pai, em dos momentos da cena ali, ele é quase jogado para fora da padaria que a gente estava filmando. E não, gente, isso não foi combinado, isso aconteceu de verdade. As únicas pessoas que sabiam que isso ia acontecer, que essa cena ia acontecer, era o pessoal da equipe. E eu falo disso hoje em dia com muita alegria, porque é um sonho que se concretizou, mas ao mesmo tempo foi através da arte, desse trabalho, que eu tive o contato com outras pessoas com deficiência que falaram que isso aconteceram com elas também. Então, olha o poder daquilo que a gente constrói. Olha o poder daquilo que a gente constrói com propósito, assim, sabe? De pessoas me mandando mensagem, amigas, amigos meus falando, tipo, eu passei por isso quando eu comecei a namorar. E aí você fala, por quê? Sabe? Então, enfim. Mas olha o poder da arte, né? É. Né, Tato, também. Porque, querendo ou não, é um exemplo isso para outras pessoas, né? Sim. Você falando assim, eu como pessoa com deficiência me sinto inspirado, assim, sabe? E eu vejo que bom que existem tatos, porque é esse, é um cara de 23 anos Obrigado. que você fala, ah, não, eu cheguei aqui. Você só tá no começo. Amém. Você só tá no começo, né? E eu acho que a sua história vai servir muito de inspiração para muita gente mesmo, assim, sabe? Porque é isso, quando você chega num palco, quando você chega na televisão, são as pessoas que se enxergam ali. Sim. Né? E passando as dificuldades que você passa na cena, você interpreta, tudo. E eu acho que a transformação pela arte é um pouco isso também, sabe? Sim. É usar a sua história como espelho e exemplo para outras que vão se inspirar nela. Sim. Incrível, Tato. E parabéns aí na trajetória toda. Obrigado. Me sinto inspirado de verdade mesmo, assim, né? Pela teimosia, por acreditar. Sei como eu sou teimoso. E é o que eu falo, ouse sonhar, né? Porque eu acho que tá fazendo é seguindo o seu sonho, né? E acreditando nele
e você chegou só no começo dele, né? Que sirva para abrir outras portas e caminhos, sabe? E obrigado pela troca, por ter vindo aqui, né? A gente tem uma última pergunta, né? Imagina que essa câmera aqui é um portal de um vídeo que todas as pessoas do planeta Terra vão assistir. Qual mensagem que você deixa? Uau! Primeiramente, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite e a oportunidade de poder contar um pouco mais da minha história. Eu costumo pensar muito naquilo que eu posto nas minhas redes sociais, porque tudo aquilo que eu faço é com um propósito muito maior e principalmente de agregar um valor que faça diferença na vida das pessoas. Então, ter essas oportunidades de mostrar o tato para além do artista, né, para além da indústria, de trabalho, enfim, eu fico muito feliz e lisonjeado por ser aqui com você, um cara que eu sempre ouvi falar, uma instituição que eu sempre almejei conhecer e hoje está aqui participando desse projeto, eu me sinto muito feliz e muito honrado. Mas, se eu fosse deixar uma mensagem para você que está aí do outro lado, me assistindo, me consumindo, é que independente do que digam a você, independente do que coloquem sobre você, vá em frente. Creia que a vida é muito maior do que a gente imagina, ela é real, ela é forte, ela é potente e, acima de tudo, existe um cara muito legal chamado Jesus Cristo que nos abençoa e que nos ajuda a seguir. E aqui eu não estou falando de religião, eu não estou falando de doutrina, eu estou falando de fé. É uma fé real que foi aqui concretizada através da minha trajetória. Então, tenha fé, se qualifique, viva a sua vida rodeada de pessoas que te amam verdadeiramente, que estão com você para tudo, para o que der e vier. E se você quer ser ator, se você quer ser modelo, se você quer ser comunicador, assim como eu, que a minha trajetória e a minha humanidade possa ser esse intermédio para você. Então, se quiser me mandar uma mensagem também nas redes sociais para a gente trocar ideia, é só procurar lá Tato Amorim, que tá tudo bem, tá tudo certo, vamos criar esse diálogo. Mas é isso. Tenha fé, se qualifique e não desista. Show! Obrigado, gente. Beijo. E com essa mensagem inspiradora e com essa história inspiradora, nós terminamos mais um episódio do Acredcast. Para você que ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, clicar no sininho para receber as notificações e nos vemos nos próximos episódios. Obrigado. Valeu. Beijo. Obrigado, Tato. Imagina. Valeu. Tamo junto.